Graça e paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Estamos aqui começando mais um episódio aqui da nossa série de exposições do Evangelho segundo escreveu Marcos. Estamos aqui no nosso canal Palavra Viva. Se você ainda não é inscrito, eu quero desde já te fazer esse convite aqui para que você se inscreva aqui no nosso canal. Deixa aí também o seu joinha. Pega esse link, já aproveita e compartilha aí com o maior número de pessoas possíveis. Quando você faz isso, você nos ajuda bastante a cada vez mais avançarmos para a glória de Deus. A minha meta aí, juntamente com vocês, é chegarmos a 1000 inscritos. 1000 inscritos. Quando a gente chega a 1000 inscritos aqui no YouTube, a gente tem mais recursos, a gente consegue produzir conteúdos de maneira que tenha mais alcance para mais pessoas. Então, nos ajude aí a chegar aí pelo menos a 1000 inscritos aqui no nosso canal. Se você também ainda não é inscrito lá no canal MQ Podcasts, você pode também se inscrever lá, o link está aqui na descrição. Toda sexta-feira, às 19h58, nós temos lá o EBDcast, que eu gravo com o presbítero Gediel. Nós estamos esse trimestre falando sobre família, temas extremamente relevantes e necessários para esses dias. E aqui toda segunda-feira, às 18h58, está aqui disponível o nosso conteúdo. Nós estamos esse ano de 2023 numa série de exposições, toda semana aqui, no Evangelho segundo escreveu Marcos. A nossa intenção é conhecermos mais a Jesus, aprendermos mais de Jesus, e nada melhor do que se debruçar sobre a biografia de Jesus escrita pelo evangelista João Marcos, que foi primo de Barnabé. E hoje nós ministraremos a 10ª mensagem no capítulo de número 1 e que também concluirá esse capítulo, em que nós iremos falar sobre o poder do toque de Jesus. O poder do toque de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 40 a 45. Jesus e o leproso. Vamos aprender aí um pouco sobre essa passagem. Então, sem perda de tempo, aí vamos rodar a nossa vinheta e logo em seguida nós voltamos para aprendermos mais da palavra de Deus. Muito bem, graças a Deus. Então vamos lá para mais uma exposição aqui no nosso canal. Esse que é o episódio aqui, né? É a mensagem de número 10 que nós estamos aqui fazendo a exposição. Se você ainda não conferiu nenhuma de nossas mensagens aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos, eu quero convidar você aí a procurar aí no nosso canal a nossa playlist aí no Evangelho segundo escreveu Marcos, para você maratonar todas essas mensagens. Como tem outras mensagens aqui, nós já fizemos aqui, por exemplo, a exposição de Romanos, né? Todo o livro de Romanos nós fizemos aqui a exposição. Se você não acompanhou nenhuma dessas exposições, está disponível também em uma de nossas playlists aí. Deu um total de 98 mensagens, se eu não me engano. Na época deu mais porque nós estávamos fazendo o programa, né, na Rádio FM e da Paz do Vale, e o tempo do nosso programa lá era curto. Então acabou que muitas mensagens ficaram mais curtas, né? Nós fizemos exposições mais curtas, porém coesas dentro do assunto. Agora, as que nós temos ministrado aqui, algumas são de 30, 40, 50, 1 hora. Isso depende do tamanho do texto. Nós estamos pondo parágrafos inteiros aqui, no caso aqui do Evangelho segundo escreveu Marcos. Mas a carta de Paulo aos Romanos está lá, toda a exposição de todos os textos de Romanos você pode também conferir aí na nossa playlist. Inclusive eu quero aqui dizer aqui para você que você pode ser também aqui um patrocinador do nosso canal, pode ser um patrocinador aqui do nosso ministério da internet. Eu falei aqui em um vídeo anterior, 2, 3 vídeos passados, que nós temos projetos, nós temos sonhos.
E se você quiser cooperar conosco nesses sonhos, nesse projeto, por exemplo, um dos nossos projetos, um dos meus sonhos é fazer a publicação do livro, que é um comentário no livro do profeta Malaquias. É um comentário no livro do profeta Malaquias, está pronto, já está tudo pronto para ser publicado, só falta o quê? Só falta o dinheiro. Só falta a sua contribuição aí. O dinheiro tá aí no seu bolso aí, tá na sua mão aí. Você pode ser um patrocinador, um investidor desse ministério. Então, se você quiser ser um patrocinador, basta você entrar em contato aí com a gente, ou mesmo aqui no link tem a forma de como você pode nos abençoar e a quantia, aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Eu acredito que estamos aqui com um único propósito de falar da palavra de Deus. Falar da palavra de Deus. Ontem, inclusive, estive na reunião de obreiros da igreja a qual pertenço, aqui em Pindamonhangaba, e eu achei curioso a ministração, né, do irmão que esteve aí ministrando, ele com essa chama, né, missionária, e agora está indo para a Espanha, né, vai fazer missões lá em Barcelona. Ele já foi missionário também no Equador e foi pastor presidente aqui no Vale do Paraíba, na cidade de Queluz, por quase 10 anos. Então, cada um Deus tem uma chamada, né? Tem um direcionamento. Mas os desígnios de Deus, os propósitos de Deus sempre são realizados. Mas vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler aí os versos 40 a 45. Evangelho de Marcos, versos 40 a 45, que nos diz assim: E aproximou-se dele um leproso, e rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu. E disse-lhe: Ora, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos. E de todas as partes ia ter com ele. De todas as partes ia ter com ele. A palavra que eu quero começar a nossa meditação aqui hoje, nesse texto, é empatia. Empatia. Empatia é a capacidade psicológica de sentir o que sentiria outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Ou seja, empatia é tentar compreender, por meio das emoções, o que outra pessoa está vivenciando, está passando, né? Uma ilustração bem simples a respeito disso, embora essa ilustração por meio de um vídeo é mais complexa. Mas eu queria que você fizesse aí uma experiência aí, né? Uma experiência aí. Se você tiver aí alguém perto aí de você aí, eu queria que você apertasse a mão dessa pessoa aí. Aperta a mão aí dessa pessoa aí que tá perto de você aí, assistindo esse vídeo. E tem vergonha não, aperta mesmo, massageia a mão dessa pessoa aí, vê aí se a mão dela é pequena, é grande, os dedos são fininhos, são gordinhos, são rechonchudos, se a mão aí tá precisando de um creme hidratante, aí se tá áspera, né? Dá uma observada aí, massageia essa mão aí. Você tá sentindo a mão dessa pessoa aí? Responde pra mim, você tá sentindo ou não tá sentindo? Você disse que sim? Então, na verdade você não tá sentindo não. A verdade é que você está sentindo a mão da outra pessoa tocando a sua mão. Porque se eu colocar aí um anestésico aí na sua mão, você não vai sentir nada. O que na verdade você está sentindo é a sua mão sendo tocada pela mão de outra pessoa. Se eu colocar um anestésico na sua mão, você não vai sentir absolutamente nada. Absolutamente nada. E por que empatia não é algo tão simples assim? Exatamente por causa disso. Porque ter empatia, colocar-se no lugar do outro, não é algo tão simples quanto parece.
Porque quando eu faço isso, quando eu tento fazer isso, ainda eu faço a partir da minha história de vida, dos meus pressupostos de vida, das minhas experiências pessoais. Eu olho o problema do outro, o sofrimento do outro, a realidade do outro pelas minhas lentes, pela minha cosmovisão de vida. Então é sempre muito difícil, ainda que eu tente me colocar no lugar do outro, eu não vou compreender na sua totalidade o que isso é, ou o que isso significa, porque sempre eu vou carregar, ou sempre vou fazer isso a partir de uma perspectiva, né? E todo ponto de vista é visto de um ponto, é visto de um ângulo. Então é sempre muito difícil, sempre muito difícil. Agora aqui, nesse texto, nessa passagem, Jesus, que é 100% Deus, 100% homem, nos dá aqui uma aula poderosa do que vem a ser se mover de íntima compaixão. Do que vem a ser ter empatia diante o sofrimento do outro, diante a realidade do outro. Jesus aqui nos dá uma aula muito poderosa. Essa passagem nós temos observado aqui, capítulo 1, o evangelho de Marcos, diferente dos demais evangelhos, é um evangelho extremamente curto, objetivo. A palavra logo, por exemplo, que liga uma ação à outra, se repete, por exemplo, mais de 40 vezes. A palavra logo se repete mais de 40 vezes no evangelho de Marcos. Isso mostra um evangelho de ação, né, que liga uma cena a outra, um episódio ao outro. Jesus sempre em movimento. E nós observamos no capítulo 1, a partir do verso 21, até o capítulo 1, verso de número 39, um dia do nosso Senhor Jesus Cristo de 24 horas. Dia de 24 horas. A última mensagem que eu ministrei aqui foi Jesus em 24 horas. Compreendendo aí manhã, tarde, noite e madrugada. Bem como também compreendendo 4 cenários distintos, né? A sinagoga, a casa, a rua e o deserto. Como também há 4 públicos distintos. Judeus piedosos, o grupo dos discípulos, a multidão e o tentador. Então, o que antecede essa passagem, a qual nós lemos, é esse dia de 24 horas do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos versos 36 a 39, que é a manhã de domingo, Jesus havia chamado os seus discípulos e dito a eles para que eles fossem, juntamente com ele, às aldeias vizinhas, às cidades circunvizinhas de Cafarnaum, para que ele pudesse o quê? Pregar a eles, anunciar-lhes o reino dos céus, anunciar a eles o reino de Deus, pregar as boas novas de salvação. E foi isso que Jesus fez. Então, o que acontece? Nesse texto aqui, capítulo 1, versos 40 a 45, acontece esse milagre maravilhoso em uma dessas cidades. Porque quando nós iniciamos o capítulo 2, Jesus, depois de alguns dias ou semanas, ele volta para Cafarnaum. Então, o que tudo indica que esse milagre, que é relatado aqui em Marcos capítulo 1, versos 40 a 45, acontece nessa espécie de turnê do nosso Senhor Jesus Cristo na região da Galileia. E vale destacar aqui que a região da Galileia era composta aí por 205 cidades, ou 205 municípios naqueles dias. Não é fato que Jesus provavelmente não tenha nessa turnê específica percorrido todos os 200 municípios. Porém, Jesus sempre estava em movimento, ele estava indo atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. E em uma dessas cidades, ele realizou esse milagre aqui maravilhoso, relatado para nós em Marcos capítulo 1, versos 40 a 45. Então aqui essa passagem pode ser aqui dividida para nós em 3 pontos, de maneira bem clara, didática, fácil de nós compreendermos. Pode ser dividida aí em 3 pontos. E o primeiro ponto é o toque do leproso em Jesus. O toque do leproso em Jesus. Observe aí comigo o verso de número 40 que diz assim:
E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Quem que era esse homem? Quem que era esse homem? Eu quero o seu nome. Ele tinha aqui uma família, onde ele morava? Tinha uma profissão? Quem que era esse homem aqui? A Bíblia não fala para nós quem era esse homem. A Bíblia não fala. A única informação que a palavra de Deus nos apresenta acerca desse homem é que ele era leproso. Ele era leproso. E que, embora fosse uma informação extremamente sucinta, pequena, ela aponta para nós muitas conclusões. Ela aponta para nós muitas prerrogativas. Nós conseguimos compreender muitas coisas a partir dessa informação. Afinal de contas, de todas as doenças da antiguidade, a lepra era a doença mais temida. Se tinha uma doença que o homem da antiguidade tinha medo de pegar, era a lepra. Lepra era uma doença extremamente temida pelos homens da antiguidade. A própria palavra lepra, que vem de lepros, ela significa descascar. Descascar. E os rabinos da antiguidade haviam classificado aí cerca de 72 tipos de doenças de pele. Dentre elas curáveis, incuráveis, contagiosas, degenerativas, mortais. Haviam vários tipos diferentes de doenças de pele. E a lepra era essa doença repulsiva, essa doença lenta, progressiva, grave, incurável e temida pelos homens. Temida pelos homens. O próprio enfermo, ele se transformava numa carcaça humana. Ele se transformava em alguém que nós poderíamos chamar de um morto-vivo. Alguém que estava ali em estado de decomposição a olho nu. Alguém que estava respirando, mas que em si já estava morto. Ninguém tinha apreço por um leproso. E nem mesmo o leproso tinha apreço por si mesmo. Até mesmo porque a lepra, além de causar problemas no físico do indivíduo, causava também o que? Na alma do indivíduo. Causava problemas o que? Na alma do indivíduo. O próprio estereótipo do leproso era o pecado. A lepra era um símbolo da ira de Deus. Por exemplo, Miriam ficou leprosa. Geazi ficou leproso. O rei Uzias ficou leproso. Por conta do quê? Por causa do pecado. E por conta da disciplina de Deus, o juízo de Deus contra o pecado de cada um dos quais. Então aqui um leproso, ele se autodepreciava pelo simples fato de ser leproso. Ele era alguém que precisava o quê? Estar isolado da sociedade. Era alguém que não poderia ter contato com a família, não podia ter contato com os amigos, não podia ter contato com a comunidade. Era alguém que precisava o quê? Cada vez mais se afastar da vida social. De modo que até mesmo para se aproximar de outra pessoa, ele precisava gritar: imundo, imundo. Era alguém desprezado, era alguém rejeitado, era alguém humilhado diante da sociedade. Era alguém à margem, vivendo num ostracismo existencial. Essa era a realidade de um leproso naqueles dias. Talvez hoje existam mais recursos para um leproso, mas para aqueles dias não. Para aqueles dias, alguém que fosse leproso estava vivendo o seu calvário diário, estava vivendo a sua agonia existencial. E fato é que esse leproso, que nós pouco sabemos sobre ele ouviu falar de Jesus. Marcos capítulo 1, verso 28 diz que a fama de Jesus havia percorrido toda a Galileia.
Jesus, nessa altura do seu ministério, já estava o quê? Famoso. Já estava o quê? Conhecido. De todas as partes, alguém já falava de Jesus. Alguém que havia entrado na sinagoga e expulsado o demônio de um homem. Que havia curado a sogra de Pedro. Que havia feito muitos sinais, prodígios, maravilhas. Que o seu ensinamento cativava os seus ouvintes. Não era como qualquer outro mestre daqueles dias, mas falava como quem tem autoridade. A fama de Jesus havia se espalhado. E esse leproso ficou sabendo de Jesus. A notícia de que alguém, um profeta, um curandeiro estava entre eles, chamou a atenção desse leproso. Tal qual ele se moveu, ele saiu da realidade a qual ele se encontrava e ele simplesmente penetrou a multidão, ele foi atrás de Jesus, ele tomou uma atitude. Ele fez alguma coisa, ele não ficou parado. Diante da informação que ele recebeu, ele colocou no seu coração que eu preciso ir até Jesus. Jesus para ele se tornou uma esperança no horizonte da sua existência. Então aqui nós podemos destacar 4 atitudes do leproso. 4 atitudes do leproso. Em primeiro lugar, ele se aproximou de Jesus. Ele se aproximou de Jesus. O texto diz, e aproximando-se dele um leproso. Veja bem, como leproso, ele não poderia se aproximar de ninguém, a menos que ele gritasse imundo, imundo. Imundo, imundo. Ele precisava sinalizar a sua chegada. Só que o texto não diz que ele fez nada disso. O texto não diz que ele, ao se aproximar de Jesus, ele grita para que Jesus se afaste dele ou se ausente dele. Não. O que mostra para nós que ele, ao se aproximar de Jesus, estava tomando uma atitude de fé. Ele estava tomando uma atitude de fé, de ousadia. Ele tinha em Jesus fé. Ele depositou em Jesus esperança. Então ele se aproxima de Jesus. Ele dá um primeiro passo. E o primeiro passo é o quê? Ele se aproxima de Jesus. E a verdade é que aproximar-se de Jesus é o primeiro passo que alguém deve dar para viver o milagre, para viver o sobrenatural. Quanto mais perto de Jesus nós estivermos, mais perto do sobrenatural nós também estaremos. Quanto mais perto de Jesus nós estivermos, mais perto do milagre nós estaremos. Agora, quanto mais longe de Jesus nós estivermos, mais longe dos milagres nós também estaremos. E a verdade é que o acesso para Jesus está o quê? Liberado. Nós temos livre acesso a Jesus. Nós podemos nos aproximar de Jesus. Aproximar de Jesus por meio de uma vida de comunhão com Ele. O acesso a Jesus ainda está liberado quando diz que o véu do templo foi rasgado. Aquilo que fazia separação entre nós e Deus, pela obra de Jesus Cristo realizada no Calvário, nós o que? Ganhamos livre acesso à presença de Jesus. Nós podemos nos aproximar de Jesus. Se nós queremos viver o sobrenatural de Deus, se nós queremos experimentar o favor de Deus, se nós queremos experimentar os milagres de Jesus, nós precisamos nos aproximar de Jesus. A atitude, ela tem que ser do homem como um ato de fé. Nós precisamos nos aproximar de Jesus. Essa é a primeira atitude que nós devemos tomar. Esse leproso, veja bem, ele não poderia estar no meio da multidão, porque como um leproso ele precisava ficar afastado, ele precisava gritar imundo, imundo. Ninguém nem poderia estar perto dele, porque quem se aproximasse dele ficaria impuro como ele estava. Mas ele não vê obstáculo, ele não vê dificuldade, ele não vê impedimento, ele simplesmente quer se aproximar de Jesus. Então ele se aproxima de Jesus, a despeito da multidão, porque Jesus sempre tinha à volta de si o que? Uma multidão. E a despeito de o acesso naquele contexto ser difícil para aquele leproso, ele não viu obstáculo, ele não viu dificuldade, ele simplesmente viu que eu quero me aproximar de Jesus. Eu quero me aproximar de Jesus.
Lembre, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher debilitada também não poderia estar no meio do povo, porque o seu fluxo contínuo tornava ela o que? Impura. Quem tocasse nela também ficava impura. Ela não poderia estar no meio da multidão, mas ela vai o que? E atravessa a multidão e toca na orla do vestido de Jesus. Veja bem, Zaqueu, ele sobe o que? Na figueira. Ele quer ver a Jesus. Nicodemos procurou Jesus à noite. A mensagem da semana que vem, 4 amigos levam um paralítico até Jesus, atravessa a multidão, destelha a casa e coloca diante de Jesus um leproso. Eles arrumaram uma maneira, uma forma, mas eles queriam se aproximar de Jesus. O que está impedindo eu e você de se aproximar de Jesus? Se você quer de fato vivenciar o milagre de Deus na sua vida, você precisa se aproximar de Jesus. Eu não sei como, mas você deve se aproximar de Jesus. Em segundo lugar, ele rogou a Jesus. Olha o que o texto diz. Que rogando-lhe. Então veja bem. Se tinha algo que leprosos estavam acostumados a fazer, era o quê? Gritar. Ninguém passava por um leproso de forma desapercebida. Ninguém. Ninguém passava por um leproso de forma desapercebida. Um leproso estava já a quilômetros de distância e ele já vinha gritando, imundo, imundo! E as pessoas facilmente o distinguiam como um leproso, de maneira tal que elas se afastavam do leproso, para não se contaminar por conta da sua doença. Mas aqui esse leproso, ele está clamando. Mas ele não está clamando tendo por intenção que Jesus se afaste dele, mas que Jesus se aproxime dele. Ele não estava aqui se expressando para que Jesus se ausentasse dele, mas para que Jesus viesse ao seu encontro e o socorresse. O grito desse leproso aqui é um grito de socorro. É um grito de busca de misericórdia, de graça, de favor, de milagre. Ele quer que Jesus se compadeça dele, ele quer que Jesus olhe para ele e estenda a mão, e toque nele, e cure ele. Ele está clamando para obter de Jesus um favor. Ele está clamando a Jesus a fim de que Jesus venha ao seu encontro. Ele não quer que Jesus se afaste dele, ele quer que Jesus se aproxime dele. Isso aqui é poderoso, porque aproximar-se de Jesus é o primeiro passo. Clamar a Jesus é o segundo. A oração aqui é o meio pelo qual o homem se faz ouvir. A oração é o meio pelo qual o homem se faz ouvir ou se faz ser ouvido por Jesus. Como é que nós vamos ser ouvidos por Deus? Nós vamos ser ouvidos por Deus através de uma vida de oração. E Jesus, ele está o quê? Disposto ao quê? Nos ouvir. Em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Se nós clamarmos, ele há de nos ouvir. Ele há de nos ouvir. Ainda existe uma frase que eu gosto bastante que diz: ore com vontade. Ora com vontade. Ora sem vontade. Ora sem vontade. Não é só para orar quando tem vontade, não. Ora também quando você não tem. E ora até conseguir vontade, mas não para de orar. Nós não podemos parar de orar. Ore não até que Deus te ouça, mas ore até você ouvir a voz de Deus. Nós precisamos orar. Orar é falar com Deus. Orar é também ouvir Deus falar. O próprio John Bunyan, autor de O Peregrino, segundo livro mais lido e vendido no mundo depois da Bíblia, ele diz uma frase poderosa sobre oração. Ele diz: é melhor orar de coração, sem palavras, do que orar com palavras, mas sem coração. Clamar não é só gritar. Não, o clamor ele vem da alma. Lembra de Ana? Ana já não tinha mais palavras. Ana só movia os lábios, de modo tal que o Eli, sacerdote, velho,
morta espiritualmente, chega a dizer que ela o quê? Estava embriagada. Mas a verdade é que ela estava orando com o coração. O clamor dela estava indo do quê? Da alma. Estava saindo da alma. Mas ela estava o quê? Sendo ouvida. Deus estava ouvindo a oração de Ana. Nós precisamos orar. O poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve. Quando nós oramos, Deus ouve as nossas orações. Não existe possibilidade de você orar e Deus não te ouvir. Ele não tem. Como os ídolos pagãos, que tem ouvido, mas não ouve. Não, o nosso Deus não tem um ouvido agravado para que não possa ouvir. Não, Ele está ouvindo o nosso clamor. Nós podemos clamar que Ele há de nos ouvir. Se nós não orarmos, nós não viveremos o quê? Experiências poderosas. Muitos não estão vivendo milagre. Por quê? Porque não oram. Porque não creem no poder da oração. Querem milagres, querem coisas grandiosas, mas não querem orar. E sem oração não há mudança de história, não há mudança de vida, não há nada. Nós precisamos orar. Jesus orava, nós precisamos orar também. Se você quer viver milagre na sua vida, eu te convido a orar, colocar tua boca no pó, viver experiências extraordinárias com Deus. Deus ainda responde oração. Eu falei para vocês, acredito que em outro momento, do George Muller. Um homem que teve 50.000 orações respondidas. 50.000 orações respondidas. O livro Respostas à Oração, de George Muller, que contém trechos do seu diário pessoal particular, revelam para nós um homem de profunda vida de oração. Um homem que abriu vários orfanatos na Inglaterra. Sustentava 2.000 crianças por dia, sem pedir nenhum patrocínio para ninguém. Para ninguém. O Estado não ajudava, a igreja não ajudava. Deus tocava no coração das pessoas e as pessoas contribuíam, ajudavam. E não faltou recursos para sustentar as crianças, para todos os projetos de George Muller. Ele colocou um propósito no seu coração: eu vou orar e Deus vai responder. E Deus vai mandar os recursos. E Deus mandava. Ele sustentava 189 missionários do campo missionário. Produzia mais de 4 milhões de literaturas no mundo. Além de sobreviver, tem que dar sustento para si mesmo, para sua esposa e filhos. E Deus ouviu as orações de George Muller. E coisas extraordinárias aconteceram. Há um episódio, inclusive, ele que depois, com 70 anos de idade, fez uma turnê de viagem para mais de 40 países, alcançando cerca de 3 milhões de pessoas. Numa dessas viagens, um homem que orava desde a sua mocidade, de uma vida profunda, vida de oração desde a mocidade, que muitas vezes, antes de levantar do momento ou do lugar de oração, ele já tinha a resposta daquilo que tinha orado. Ele conta que ele tinha que estar num determinado local e pegou um navio. Ele que nasceu em 1805, morreu em 1898, 93 anos de idade. Ele, numa determinada dessas viagens, o mar foi tomado por neblina. E o capitão do navio não conseguia ir nem para um lugar nem para o outro. Ficou estacionado o navio no meio do nada. E ele chegou para o capitão e falou assim: capitão, eu tenho um compromisso no sábado. Será que nós vamos conseguir chegar no sábado? A nossa viagem, o nosso destino? O capitão falou assim: olha, eu sou marinheiro velho. Eu tô acostumado com o mar. E quando acontece algo assim, dificilmente, nós conseguimos chegar nas datas esperadas ou prometidas. Ao que George Muller falou para ele assim: então vamos orar. Vamos orar porque Deus tem um propósito a ser realizado na minha vida no sábado. E eu sei que a vontade dele é eu chegar no sábado. Então ele vai tirar a neblina do caminho e nós vamos seguir viagem. O capitão olhou para o George Muller e falou assim: ó, senhor Muller, eu até oraria, mas eu acredito que Deus não vai ouvir, não. Eu tô achando que Deus não vai responder, não. Muller olhou para ele e falou assim: olha, não ore mesmo. Você não ora e você não crê na oração. Deus não vai te ouvir. A Bíblia diz que tudo que é feito sem fé é pecado.
Mas eu oro e creio no poder da oração. E não há oração que eu faça que o meu Deus não responda. Ele se colocou em joelho junto com o capitão do navio e orou. Fala, Senhor, eu preciso chegar no tal destino, assim, assim, assado. Tira a neblina do caminho. Para quando nós levantarmos esse momento de oração, o caminho já esteja desobstruído e nós possamos seguir nossa viagem. Ele fez uma oração simples, tranquila, nada sobrenatural. Simplesmente confiando e crendo no poder da oração e crendo no Deus que pode responder e mudar situações através da oração. Quando ele se levantou, ele falou pro capitão, pode ir lá ver. Não tem mais neblina e nós vamos seguir viagem. Quando o capitão foi lá ver, já não tinha mais neblina e eles seguiram viagem. Sabe por quê? Porque Deus responde orações. Se você orar, Deus há de responder às suas orações. Se nós não orarmos, nós não vamos viver os milagres. Mas se nós orarmos, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Eu creio assim. Terceiro lugar, ele se rendeu diante de Jesus. O texto diz, e pondo-se de joelhos diante dele. Isso aqui é maravilhoso. Ele se colocou de joelhos diante de Jesus. Isso prova que ele sabia quem Jesus era. Jesus é Deus. Jesus é digno de toda adoração. Jesus é digno de todo louvor. Ele é Deus, ele é digno de todo louvor e adoração. Ele se prostra diante de Jesus e reconhece quem Jesus é. Isso é curioso porque lá em Lucas capítulo 17, versos 11 a 19, nos fala de quando Jesus curou 10 leprosos. E primeiro Jesus realizou o milagre. E depois é que um dos 10 volta para adorar, volta para agradecer, volta para prostrar-se diante de Jesus. E era inclusive samaritano. Aqui não. Aqui esse leproso, ele não tinha recebido o milagre ainda. Ele ainda estava impuro. Ele ainda estava com o corpo descascando, cheio de chaga, cheio de ferida, de pus. Mas quando ele se deparou com a pessoa de Jesus, ele se lançou diante de Jesus. Quando ele se deparou diante de Jesus, ele se prostrou diante de Jesus. Ele se rendeu, ele se entregou diante de Jesus. Ele adorou a Jesus. Ele não perdeu a oportunidade. Jesus poderia realizar ou não o milagre, mas a oportunidade de adorar a Jesus ele não perdeu. Porque ele estava preocupado em adorar a Jesus como ele é. Ele tinha um coração adorador. É por isso que lá em 1 Pedro 5,7 diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que em seu tempo ele vos exalte. Ele o quê? Ele se rendeu diante de Jesus como numa escada decrescente. Ele chegou aos pés de Jesus. Ele chegou aos pés de Jesus. A linguagem da adoração, ela dispõe o coração e ela dispõe o favor de Jesus. Ele adorou a Jesus, ele não chegou com arrogância, ele não chegou com eu determino, ele não disse eu vou colocar Jesus na parede, eu vou exigir, eu vou rasgar a Bíblia se não fizer milagre. Não! Ele adorou a Jesus, ele se prostrou, ele se rendeu a Jesus. Tem muitos enganados a respeito de uma vida diante de Jesus. Diante de Jesus nós adoramos, nós engrandecemos, nós bendizemos, porque ele é Deus, ele é digno de toda honra, glória e louvor. Em quarto lugar, ele confiou na vontade soberana de Jesus. Ele confiou na vontade soberana de Jesus. Olha o que o texto diz. Ele dizia, se queres, bem podes limpar-me. Isso aqui é maravilhoso. Porque ele não chegou para Jesus exigindo de Jesus algo. Não, ele chegou diante de Jesus entregando toda a sua vida diante de Jesus. Diante de Jesus. A verdade é que as atitudes aqui desse leproso são uma verdadeira aula. São uma verdadeira aula de dependência de Deus. Ele está mostrando para nós o que de fato é servir a Jesus. Servir a Jesus é entender que Jesus é Deus, ele é soberano e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se ele quiser, ele faz e o nome dele será glorificado. Se ele não quiser fazer, o nome dele será glorificado do mesmo jeito. Por quê? Porque nós não podemos adorar a Deus, não podemos adorar Jesus pelo que ele faz ou deixa de fazer, mas por quem ele é. Ele é Deus, ele é soberano.
Eu tenho que descansar na vontade soberana dele para a minha vida. Se quiseres o quê? Faça de mim o que tu queres. Ele descansou o quê? Na vontade de Jesus. Porque afinal de contas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo seus decretos, segundo seus propósitos. Ele confiou em Jesus. Ele se colocou na dependência de Jesus. Segundo ponto. O toque de Jesus do leproso. Então nós vimos o toque do leproso em Jesus. Agora nós vamos ver o toque de Jesus do leproso. Observa aí comigo. Versos 41 e 42. Olha o que o texto diz. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou. E disse-lhe, quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Oh, coisa maravilhosa. A primeira lei de Newton diz que toda ação provoca uma reação. As 4 atitudes do leproso provocaram 4 reações em Jesus. Em primeiro lugar, Jesus moveu-se de íntima compaixão. Jesus moveu-se de íntima compaixão. Isso significa ser tocado em suas entranhas. Jesus moveu-se de íntima compaixão. Dentro da Trindade, nós temos 2 intercessores, Jesus e o Espírito Santo. Jesus é nosso advogado, o Espírito Santo é nosso consolador. E em ambos os casos, ambos intercedem por nós diante do Pai. Hebreus 15, ou melhor, 4:15, diz que, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Romanos 8:26, diz que da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Diferente de nós, Jesus, de fato, tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele foi enviado a curar os quebrantados de coração. Jesus, ele é simpático e ele é empático. Jesus é aquele que tem o poder de sondar os corações, de ir na nossa particularidade, de conhecer-nos por dentro, de saber exatamente o que está passando no nosso coração. Não é como um homem tentando ter empatia, não é como eu e você tentando compreender o coração, a alma do outro, não! Jesus é Deus, e Ele sonda os corações, Ele penetra os corações. Ele nos conhece por dentro, Ele conhece o nosso interior, Ele sabe exatamente aquilo que estamos vivendo e passando. Talvez o marido não entenda, talvez o filho não entenda, o namorado, a noiva, talvez o chefe lá na empresa não compreenda, ou até mesmo um amigo, mas Jesus não, Jesus, Ele compreende, Ele se move, ele sonda o meu coração, o seu coração, Ele sabe aquilo que eu e você estamos enfrentando, Ele se move de íntima compaixão. Deixa eu ler 2 textos com vocês. Salmo 56. Gosto demais desse salmo. Salmo 56, verso de número 8. Olha o que diz o salmista. Tu contaste as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Preste atenção no texto. Tu contaste as minhas vagueações. O que é isso? O salmista está dizendo o seguinte. Deus me conhece desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Inclusive aquelas horas do dia que eu não tô pensando em nada. Que eu tô, sabe, a minha mente tá... Não, ele conta as minhas vagueações. Ele sabe quem eu sou. Ele me sonda. Ele me conhece. Aí ele diz ainda assim. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Odre, você sabe, era aquela bolsa de couro, né? Para colocar-se água para que o homem sobrevivesse, né? No deserto, em viagens e assim por diante. Agora deixa eu dizer uma coisa para você.
lágrima tem sentimento, lágrima tem significado para o homem, lágrima tem ânima, é algo animado, é um ser animado, lágrima é um ser animado. Talvez para mim, não. Talvez para alguém que você até mesmo estima ou ama, não. Mas para Deus, as nossas lágrimas têm um poderosíssimo valor. De modo tal que Ele pega e enxuga as nossas lágrimas. Ele colhe as nossas lágrimas, Ele coloca no seu odre e diz ainda mais: não estão elas no teu livro? Lágrimas para Deus são poesia, são cânticos, são música, são histórias, são frases, são cartas. Deus pega aquelas lágrimas que para o homem não tem significado nenhum, Ele as colhe e Ele pega o significado delas e guarda e escreve nos seus livros. Em outras palavras, as lágrimas que você derramou e que você tem derramado, que talvez não tenha significado para alguém, Deus está pegando essas lágrimas, Ele está traduzindo o significado delas, Ele dá respostas às suas lágrimas, às suas orações. Olha ainda o que diz o Salmo 126. Salmo 126, verso 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Cada lágrima derramada, Deus há de responder. Cada choro, cada angústia, Ele sondou, Ele conheceu e Ele há de trazer resposta. Ainda diz lá em Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Naquele grande dia, lá na eternidade, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima. As nossas lágrimas serão enxugadas pelo próprio Deus. Não haverá mais tristeza. Viveremos no pleno gozo celestial. Esse é o Cristo a quem nós servimos, aquele que se move de íntima compaixão. Aquele que se move de íntima compaixão. Em segundo lugar, Jesus estendeu a mão. Como que isso é simbólico? Como que isso é poderoso? Jesus aqui não apenas se encheu de íntima compaixão, sentimento, mas Ele estendeu a mão. Isso é ação. Na teologia nós chamamos isso de fé e obras. Nós chamamos isso de doutrina e prática. Nós chamamos isso de ortodoxia e ortopraxia. Jesus, Ele estendeu a mão. E aqui mostra que, mais uma vez, Jesus o que? Ensina pelo exemplo. Pelo exemplo. Ninguém estendia a mão para aquele homem. Ainda mais nessa circunstância, a melhor das hipóteses, alguém pegaria uma pedra em sua mão para lançar nesse homem por estar no meio da multidão, mas Jesus não. Jesus estendeu a mão. Jesus estendeu a mão não para excluir, mas para incluir. Não para matar, mas para dar vida. Jesus estendeu a mão. Jesus estendeu a mão. Aquele homem havia se aproximado de Jesus. Aquele homem havia rogado a Jesus. Aquele homem havia se lançado diante de Jesus. Aquele homem havia confiado em Jesus. O que Jesus fez em resposta a isso? Jesus estendeu a mão. Ele estendeu a mão. Jesus está com as mãos estendidas para mim e para você nesse dia. Mãos feridas, mãos ensanguentadas, mãos furadas, mãos que trazem o que cura, que trazem redenção e salvação. É as mãos de Jesus. Jesus, Ele estende as mãos. Eu acho lindo o texto de Romanos 8:32. E deixa eu parafrasear esse texto aqui. Se Jesus já foi crucificado por nós, sendo nós indignos de qualquer favor, será que agora não estenderá a mão a nós? Será que depois de tão grande amor revelado a nós na cruz do Calvário, agora, depois de tudo que Ele já fez, porque o amor de Deus é o amor de provas, é o amor de atos,
Depois de ele ter enviado o seu filho, Jesus, a morrer, a padecer por nós na cruz do Calvário, será que agora ele há de nos desamparar? Será que ele não vai estender a mão para mim, para você, na situação e no problema que nós estamos enfrentando hoje? Eu digo com total certeza e ousadia, Jesus está com as mãos estendidas para mim e para você nesse dia. Jesus está de mãos estendidas. Terceiro lugar, Jesus tocou o leproso. Jesus tocou. Jesus, por vezes, tocava e era tocado. O poder não estava nas vestes de Jesus ou no corpo de Jesus. Não. Até porque, em muitos momentos, a multidão o apertava e o oprimia, e nem por isso todos foram curados. Todos experimentaram dos milagres de Jesus. A questão era a fé de quem tocava e da vontade de Jesus de curar. Mas aqui, Jesus tocou. A lei dizia que quem tocasse o leproso ficava impuro. Quem tocasse o impuro ficava impuro. Mas Jesus é puro. E quando o puro toca no impuro, o impuro fica puro. Isso é que Jesus faz. Jesus o que? Tocou no leproso. Isso é curioso porque no episódio de Lucas capítulo 17, versos 11 a 19, que fala lá da cura dos 10 leprosos, Jesus curou os 10 leprosos de longe, sem os tocar. Mas aqui, Jesus curou também o leproso, mas aqui a abordagem, a forma de Jesus curar foi diferente. Ele tocou no leproso. Pergunta é por quê? Porque esse homem aqui precisava de uma cura, que era muito mais do que apenas uma cura física. Jesus não queria apenas curar o físico desse leproso, ele queria curar a alma desse leproso. Ele queria curar a psique desse leproso, ele queria curar a autoestima dele, a sua autoimagem destruída. Jesus queria restabelecer esse leproso de maneira completa. Completa! A cura era completa. Ele queria restabelecer a saúde física e emocional dele. Ele queria ir lá na profundeza. Há quanto tempo esse leproso não sabia o que era ser tocado? Do que era receber um abraço, do que era receber um beijo, um afeto. De repente Jesus vem, se move de íntima compaixão, estende a mão para ele e toca nele. E ele é curado. E ele é restabelecido física e emocionalmente. A alma dele é transformada. Isso é o que Jesus faz. Ele não está preocupado apenas com o nosso físico, o nosso exterior. Ele está preocupado com nós como um ser completo. O ser humano é um ser bio, psico, sócio, espiritual. Ele está preocupado em trazer cura para a nossa vida em todas as áreas. Aonde havia enfermidade, doença, problema, ruptura, ele quer trazer cura. Ele quer trazer cura. Jesus, ele toca para curar. Jesus, ele toca para purificar. Jesus, ele toca para quebrar barreiras sociais. Jesus, ele toca para restaurar as emoções em frangalhos. Jesus, ele toca para salvar. Jesus, ele toca para enviar a outros. Jesus, ele toca. Ele quer tocar a mim. Ele quer tocar em você. Ele quer tocar na situação que você está vivendo. Ele quer mudar o quadro, a situação. Tome essa palavra hoje como uma palavra profética para a tua vida. É um faro na autoridade da palavra de Deus. Jesus está querendo tocar. E o toque de Jesus é um toque que sai virtude. É um toque que sai poder. Não é um toque comum, como qualquer outro. Não, o toque de Jesus, ele muda quadros. Ele muda situações. Em quarto lugar, Jesus agiu conforme a sua vontade. O leproso havia dito, se quiseres. E Jesus quis. Veja bem, a vontade de Jesus é boa, perfeita e agradável. Se Jesus quiser, ninguém pode impedir. Se Jesus quiser, aonde havia morte, vai passar a ter vida. Se Jesus liberou uma palavra, a palavra dele não tem poder de voltar para si vazia. Se Jesus liberar uma palavra, até o morto ressuscita, o cego vê, o mudo fala. O paralítico anda.
O leproso é purificado. Quem tem qualquer tipo de outro problema, ele traz transformação, ele traz restauração, ele traz cura. Por quê? Porque ele quer. Quem pode impedir o agir dele? Ele é Deus. Ele fala até o mar e obedece. Ele fala e tudo passa a ter o quê? Obediência à sua palavra. Jesus, ele quis. E por ele querer, houve milagre na vida. Veja bem. Jesus, ele foi aqui tocado na área mais sensível. A volição. Quando que nós fazemos isso? Quando que nós conseguimos tocar em Jesus de tal maneira que move Jesus a agir em nosso favor? Quando nós o quê? Agimos com submissão à vontade de Jesus. Com obediência. Quando nós nos curvamos, quando nós dependemos dele. Terceiro e último ponto. O toque do ex-leproso na multidão. Observa aí comigo o texto dos versos 43 a 45. E advertindo-o severamente, logo despediu. E disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes ia ter com ele. Veja bem, o leproso tocou em Jesus com suas atitudes. Jesus tocou no leproso por estar movido, ou por ser movido de íntima compaixão. E o leproso tocou na multidão. O ex-leproso tocou na multidão com seu testemunho. Os versos 43 e 44, Jesus fez uma advertência e deu uma ordem. Primeiro, advertência. Não digas nada a ninguém. Por que Jesus não queria que ele testificasse do milagre? O que nós temos aqui são hipóteses. Nenhuma certeza. Mas, por exemplo, em primeiro lugar, Jesus não queria ser conhecido por fazer apenas milagres, mas por anunciar as boas novas. Segundo, Jesus não queria despertar tão rapidamente seus opositores religiosos. Terceiro, Jesus desdenhava da fama. A verdade é que de todas essas hipóteses, elas são válidas. Elas são válidas. Mas a verdadeira lição que nós tiramos disso é que, diferente dos curandeiros dos últimos dias, da atualidade, Jesus tinha um propósito: que o nome do Pai fosse glorificado. Que o Pai fosse glorificado no Filho. Jesus não queria autopromoção. Tudo que Jesus fazia refletia o próprio Pai. Jesus não estava fazendo nada para sua autopromoção, para sua vaidade pessoal. Nos dias atuais, isso é um contrassenso. Porque eu tenho certeza que se alguém hoje colocasse a mão num paralítico e ele saísse andando, alguém iria chamar os repórteres, ia chamar o Fantástico, ia fazer um vídeo pro YouTube. Mas Jesus não queria fama. Jesus Jesus desenhava da fama. Jesus, inclusive, em momentos de grande euforia da multidão, ele buscava o que? Os lugares desertos. Ele se ausentava da multidão. Porque ele não queria o quê? Uma falsa propaganda do seu ministério. Segundo, nós temos a ordem. Mostra-te ao sacerdote e faz o que a lei mosaica ordena. Havia o quê? Uma prescrição. O leproso era colocado em quarentena, era colocado afastado da sociedade pelo sacerdote. O sacerdote era um líder espiritual e ao mesmo tempo sanitário. Era o sacerdote, era a parte religiosa que averiguava a questão das doenças. Ele não poderia tornar ninguém limpo, mas poderia declarar alguém limpo. Jesus, quando manda o leproso de volta ao sacerdote, ele estava fazendo o quê? Adiantando
um expediente com um público de extrema dificuldade, um público profundamente cético ao seu ministério, os religiosos. Porque quando aquele leproso chegasse lá para o sacerdote, para ser apresentado, alguém que outrora havia sido colocado em quarentena por ele mesmo, e ele visse que agora aquele homem estava completamente curado, completamente restabelecido, como no caso de Naamã lá no Antigo Testamento, com a pele como numa criança, ele chegaria à simples conclusão: o Messias está entre nós. O ungido de Deus está entre nós. O próprio Deus está no nosso meio. Por quê? Porque esse leproso jamais poderia ser purificado por qualquer outra via, a não ser por um milagre do próprio Messias. Porque essa era a profecia. Jesus estava adiantando o expediente. Ele estava, inclusive, facilitando uma fala posterior dos religiosos, dizendo que ele era um descumpridor da lei. Mas quando ele diz, vai e mostra-te ao sacerdote, ele está o quê? Cumprindo a lei. Ele está costurando a história de maneira tal que ninguém possa dizer algo sobre si. Mas aqui, no verso 45, esse leproso cheio de alegria, cheio de entusiasmo, ele vai e anuncia para todo mundo o que Jesus havia feito na sua vida, a despeito daquilo que Jesus havia lhe dito. E eu penso que ele não desobedeceu a Jesus de maneira leviana, proposital, de forma mal intencionada. Não, ele fez isso porque o seu coração estava profundamente grato. Ele havia experimentado de um milagre poderoso. Ele havia experimentado de algo tão maravilhoso que ele queria que todo mundo ficasse sabendo daquilo que Jesus havia feito na sua vida. Ele não conseguia ficar quieto, calado, diante de tão grande manifestação da graça de Deus sobre a sua vida. Então ele sai a divulgar a todos o que Jesus havia feito. E essa é a verdade, é aquilo que Jesus ainda quer que nós tenhamos fazer. Quando Jesus fizer um milagre na tua casa, fizer um milagre no teu casamento, com os filhos, curar as tuas enfermidades, abrir portas que estavam fechadas, abra a tua boca e fale do Senhor Jesus, fale daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Testifique de Jesus, seja uma testemunha de Jesus, seja um missionário. Fale de Jesus enquanto há tempo, seja um pregador, seja um embaixador do reino dos céus, falando de Jesus. Tem outras pessoas que precisam ser tocadas pelo seu testemunho, serem tocadas pela sua história. Jesus quer, através de você, tocar outros. Paulo diz ainda em 2 Coríntios capítulo 1, com as consolações com que fomos consolados, consolaremos outros. Quando Deus faz um milagre na minha vida, não é para mim, não. Ele quer fazer em mim, para que a partir de mim, ele possa fazer na vida de outros. Divulgue os milagres de Jesus na sua vida, para que outros experimentem também dos milagres de Jesus. Esse homem aqui viveu coisas extraordinárias. O leproso tocou em Jesus. O leproso foi tocado por Jesus e o leproso tocou na multidão. Antes o leproso era considerado que imundo. Não podia tocar ninguém. Mas Jesus tocou nele de tal modo que ele foi purificado, de tal maneira que ele agora pode tocar em outros. Ele pode tocar em outros. Isso é o que? É o Evangelho. Isso é o que o Evangelho faz. O Evangelho pega aquele que era rejeitado, pega aquele que estava humilhado, pega aquele que estava afastado e coloca ele o quê? No meio do povo de Deus. Dá ele uma nova vida, identidade. O pecado nos afastava de Deus e nos afastava dos homens. Mas o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, foi cabal sobre a nossa vida. De tal modo que agora nós podemos ter relacionamento com Deus. Podemos ter relacionamento com o próximo. Em algum momento dos evangelhos, em outro episódio, diz a palavra de Deus que Jesus estava na casa do leproso. Inclusive o episódio em que Maria quebrou o vaso de nardo puro e ungiu a Jesus. Havia uma festa na casa do leproso. Pergunta que eu faço, o homem era leproso? Não, não era mais. Ele já era ex-leproso. Para que alguém estivesse na casa do leproso é porque o leproso já não era mais leproso. Isso é o que Jesus faz. Alguém que estava desprezado, afastado da sociedade, excluído da família, dos amigos, agora está em casa, está dando banquete, está dando festa. Isso é os milagres que Jesus faz. Isso é o que Jesus faz na vida do homem. Deus tem um testemunho para a minha vida e para a sua vida.
Ele quer fazer coisas poderosas na minha vida, na sua vida. Essa palavra não é uma palavra que ficou lá para a história, não. Isso que aconteceu ainda acontece hoje. O mesmo Jesus de 2000 anos atrás, ele continua vivo. Assentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, querendo fazer milagre na minha vida e na sua vida. Querendo mudar a minha história e a sua história. Eu não estou aqui falando de um Jesus histórico, um Jesus distante, um Jesus... Não, eu estou falando de um Jesus vivo e verdadeiro. Que continua a fazer coisas extraordinárias. Ele tem virtude para liberar para nós. Eu quero terminar hoje esse episódio fazendo uma oração para você. Você que ficou comigo até agora. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Mas eu creio num Deus que faz milagres. E quando ele fizer um milagre na tua vida, você testifique daquilo que ele tem feito, porque ele continua a fazer milagres. Você volte aqui e conte, olha, Jesus fez milagre na minha vida. A minha vida nunca mais foi a mesma, porque Jesus fez o milagre. Jesus me tocou. Jesus fez com que virtude viesse sobre a minha vida, de tal hora que eu fui transformado. Senhor Deus, eu não sei quem está me assistindo, tu sabes. E tu colocou essa pessoa aí diante desse aparelho celular, dessa televisão, desse canal. E eu não sei a dificuldade e o problema, mas eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo amanhã. E ainda o Senhor pode fazer maravilhas. Os milagres que o Senhor realizou no passado, o Senhor realiza no presente. E eu quero, no nome de Jesus, clamar por um milagre sobre a vida desse que está, Senhor, ouvindo essa palavra. Desse que está, Senhor, ouvindo desse milagre maravilhoso que o Senhor realizou na vida desse paralítico, desse leproso. Senhor, em nome de Jesus, toca nele, toca nela, muda a história dele, muda a história dela, faz algo extraordinário no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês. Você já sabe, compartilha. Compartilha, tem outras pessoas precisando receber o toque de Jesus, precisando tocar em Jesus e precisando o quê? Tocar em outros através do seu testemunho. Deus abençoe vocês. Semana que vem nós iniciaremos o capítulo 2 e vamos pensar sobre Jesus e os 4 amigos e o grande milagre sobre a vida daquele paralítico. Então vamos continuar nos aprofundando, conhecendo a respeito de Jesus. Deus abençoe vocês e até semana que vem.